Bom, nós temos estudado a virtude da fé. Nós começamos a nossa série de estudos neste livro, entendendo que a vida cristã que Deus nos propôs para vivermos, para caminharmos, se baseia no exercício dessas três virtudes que se relacionam a Cristo Jesus como centro da nossa vida: a fé, a esperança e o amor. E nós estamos refletindo aí sobre o papel da fé na nossa vida cristã, como a primeira virtude, a virtude que origina as outras duas que nós vamos estudar depois. E como tem sido nosso costume, nós fazemos uma breve revisão aí dos principais pontos que a gente já tratou, porque, como a gente tem observado, as lições seguintes pressupõem aquilo que nós vimos nas anteriores. Então ela utiliza termos, utiliza conceitos que foram trabalhados anteriormente nas outras aulas. Nós vimos na primeira aula que o pior pecado e que origina todos os outros é a incredulidade. Nós vimos o quão sério é o problema da incredulidade e por isso nós precisamos desenvolver a virtude oposta à incredulidade, que é a fé. Nós vimos que essa fé salvadora, na segunda aula, é uma aceitação de tudo aquilo que Deus nos propõe no Evangelho, do descanso baseado na obra de Cristo Jesus. E isso nos leva a viver uma vida de serenidade diante das promessas de Deus. A nossa fé não é simplesmente o início da nossa vida cristã, mas aquilo que nos norteia em toda a nossa vida, quando nós descansamos em Deus. A nossa terceira aula foi sobre a origem da fé. Nós vimos que a fé procede de Deus como um dom sobrenatural e delegado. E nesse sentido, nós estudamos principalmente a distinção entre a fé habitual e a fé atual. A fé habitual, se os irmãos se lembram, é aquela disposição para crer que Deus instila em nosso coração, nos concede, e nós então atualizamos essa fé na medida em que cada vez mais nós nos apegamos a Cristo Jesus. Nesse sentido, a fé sempre provém de Deus. Nós não temos méritos que nos levem a crer, mas Deus então nos concede o hábito da fé e nos capacita, nos habilita a crer. Na aula de número 4, nós vimos que essa fé é sobrenatural. Isso significa que nós não podemos desfrutar dos benefícios decorrentes dela de acordo com a ordem natural das coisas. Nós vimos que Deus se revela pela natureza, mas esse conhecimento natural de Deus não é suficiente para que nós sejamos salvos. Mas Ele então sobrenaturalmente se revela a nós, Ele registra essa revelação nas Escrituras, e o Espírito Santo então nos leva a ter um alto apreço e considerar as Escrituras como um verdadeiro ensinamento da parte de Deus. E nós vimos que nós cremos em tudo aquilo que está contido nas Escrituras, mesmo que nós não conheçamos totalmente o seu conteúdo. Nós fazemos isso, como nós vimos, pela fé implícita. Uma fé que nós vamos nos esforçando cada vez mais para explicitar, mas quanto àquilo que é absolutamente necessário, nós precisamos que essa fé seja explícita. Por exemplo, a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Na semana passada, nós vimos que nós não somos justificados pela crença na doutrina da justificação pela fé somente. Nós cremos sim que somos justificados apenas pela fé, mas não é o fato de que nós entendamos, ou nós entendemos completamente isso, que nos leva a sermos justificados. Na verdade, é Cristo Jesus como objeto da fé que nos faz sermos justificados. E nesse sentido nós vimos o quanto os autores da nossa tradição trabalharam sobre esse fato. Eles foram extremamente amorosos e pacientes com aqueles a quem eles discordavam, porque não é a nossa crença na doutrina correta que nos leva a sermos salvos, mas o fato de que nós nos apegamos apenas em Cristo Jesus para a nossa salvação. E a aula de hoje então é a pergunta de número 6. Nossa fé se apropria de quê? No que consiste então essa pergunta, irmãos? Na aula de número 2, nós vimos que a fé é a aceitação daquilo que nos é prometido no Evangelho. E nós vimos um pouco nessa aula que aceitar significa receber algo que nos é proposto. Nós vimos que o valor da fé não está baseado no fato de que a fé é um mérito, de que a fé em si pode nos salvar. Mas a fé é como a boca que nos leva a receber de Deus o alimento. A fé é simplesmente um instrumento que nos faz nos apropriarmos dos benefícios de Cristo. Aquilo que de fato vai nos salvar são os benefícios de Cristo. Então, essa lição aprofunda essa questão que nós já vimos, que é o que nós nos apropriamos quando falamos sobre a fé. Então, nós vamos refletir sobre isso. Eu gostaria de pedir que os irmãos se coloquem em pé. Eu vou fazer a pergunta de número 6 do nosso livro, e os irmãos vão responder a uma só voz a resposta que está no livro. Então, peço que os irmãos se coloquem em pé. Eu vou fazer a pergunta, eu trago aqui a resposta para aqueles que não estão com acesso ao livro, e os irmãos respondem a uma só voz a resposta dessa pergunta. Nossa fé se apropria de quê?
Os irmãos podem se assentar? Então a nossa fé se apropria de Cristo. Nós já trabalhamos um pouco disso, nós vamos enfatizar isso. E com Cristo, tudo aquilo que nos é garantido pela sua obra. Na semana passada nós vimos que a obediência dupla de Cristo nos é atribuída, ou seja, o fato de Cristo ter morrido por nós, pagado a dívida, mas também o fato de Cristo ter obedecido em toda a sua vida e cumprido assim o pacto das obras. Então tudo aquilo que Cristo Jesus empreende como mediador, ou seja, os benefícios da salvação, nos são apropriados pela fé. Como? Por meio da nossa união com Ele. A nossa união com Cristo faz com que tudo aquilo que é de Cristo também seja nosso. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus nesse sentido. Deus nos vê, mas na verdade Ele não enxerga os nossos méritos, e sim os méritos de Cristo. É isso que a nossa fé apropria. Quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos que o conceito de salvação é um conceito relativamente amplo. Quando a gente fala sobre esse termo salvação, o que os irmãos têm em mente? Eu sou salvo. O que significa isso? Se vocês tivessem que definir salvação em uma frase ou duas, o que os irmãos definiriam como salvação? Certo, livre da condenação eterna. Esse é um dos aspectos da salvação, mas não é o único. Que outras coisas compreendem a salvação? Veja que a gente costuma pensar corretamente em salvação como nós sermos salvos da culpa do pecado. É verdade, envolve isso também. Mas além da culpa, o pecado trouxe para nós outros malefícios. E a salvação corrige não apenas a nossa culpa diante de Deus, mas os outros problemas que o pecado nos trouxe. Por exemplo, a corrupção. Nós agimos de forma pecaminosa, nós estamos corrompidos pelo pecado, e a salvação também nos traz santificação para corrigir essa corrupção decorrente do pecado. Então esse é uma outra questão. Outra coisa, o pecado nos faz sermos inimigos de Deus. A salvação não apenas nos faz sermos amigos de Deus, mas sermos filhos de Deus. Nesse sentido, a salvação também pode ser chamada de adoção. Outras coisas, o pecado nos trouxe falta de conformidade total diante de Deus e a impossibilidade de desfrutarmos da vida eterna. A salvação não apenas, como nós vimos semana passada, nos leva ao estado de Adão antes da queda, mas a um estado além. Nós recebemos a vida eterna, o desfrute da presença e do ser de Deus que vai ser completado na glória. Então, salvação, irmãos, nas Escrituras envolve diversos aspectos, é algo amplo. E nós vemos alguns textos que tratam sobre isso. Eu citei aqui 3 textos que eu quero que os irmãos abram, para a gente fazer a leitura, que falam sobre esse aspecto amplo da salvação. Alguém lê para mim, por favor, 1 Timóteo capítulo 4, verso 16. Outro irmão abre Hebreus capítulo 2, verso 3. E outro irmão, 1 Pedro 1, 9. Então vamos começar aí com 1 Timóteo 4, 16. Observem que Paulo ordena aqui Timóteo a se exercitar o povo nessa doutrina para que o povo de Deus seja salvo. Mas a gente se pergunta, ora, eles já não eram parte da igreja? Eles já não eram salvos? Mas observem que existe um aspecto da nossa salvação em que ela é contínua, ela é constante. Nós nos exercitamos continuamente na salvação. As Escrituras falam sim de nós estarmos sendo salvos por Deus. É um termo que aparece aí nas Escrituras e que fala sobre a nossa redenção em algum aspecto. Hebreus capítulo 2, verso 3. Quem achou pode ler. Aqui nós temos 2 aspectos dessa salvação. Primeiro, que ela é uma salvação passada, no sentido de que ela foi anunciada antes pelo Senhor e foi confirmada pelos seus apóstolos. Mas, ao mesmo tempo, ela é algo que nos é proposto diariamente. Por isso que ele fala aqui com cristãos, dizendo: como que vocês podem negligenciar no presente essa salvação? Então, a salvação tem tanto esse aspecto passado, quanto o aspecto presente. 1 Pedro 1, 9.
obtendo o fim da vossa fé. Qual que é o fim ou a finalidade da fé? A nossa salvação. Ora, mas a fé já não nos faz salvos? Mas Pedro agora fala de um aspecto futuro da salvação. A fé alcançará no futuro a salvação. Então observem que salvação envolve tanto um ato passado, algo que Cristo realiza e que nos é aplicado no passado. Então nesse sentido a gente pode falar, nós fomos salvos. A salvação envolve também um aspecto presente. Nesse sentido nós podemos dizer que Deus está nos salvando. E a salvação envolve também um aspecto futuro. Deus vai nos salvar. Cada uma dessas frases ou desses conceitos trazem para nós nuances diferentes de uma mesma grande obra, que é a obra da salvação. Uma obra que Deus começou e, como Paulo diz, Deus é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, salvação, irmãos, é um processo. Santificação. Exatamente. Nós estamos sendo salvos da corrupção do pecado. Seria essa a ideia. Vamos a cada dia morrendo para o pecado e renascendo em Cristo Jesus. Isso. Tem alguns outros textos que falam disso. Eu lembro agora de 1 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 1, no verso de número... Cadê? Vamos ver. Vamos achar. Bom, não encontrei aqui, mas é um texto, eu posso depois mandar para os irmãos. Versículo 18. Observem o que o texto diz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Quando a gente olha para esse texto, a nossa primeira impressão é de olharmos a salvação como algo passado. Só que na língua grega, que é a língua na qual Paulo escreveu esse texto, ele usa esse termo de forma presente, um verbo que demonstra continuidade. Então o melhor entendimento desse verso 18 seria assim, ó. Certamente a palavra da cruz é loucura para aqueles que estão sendo perdidos, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Ele está associando aqui a palavra justamente com esse ato contínuo de Deus de nos salvar da nossa corrupção. Eles estão se perdendo porque eles estão seguindo seus desejos, suas paixões, seguindo a loucura da sua pretensa sabedoria, mas a palavra de Deus é aquela que é poderosa para nos conformar à imagem de Cristo Jesus, de nos fazer sábios, de nos fazer abandonar o nosso velho homem. E nesse sentido, então, nós somos salvos diariamente. Essa é a ideia. Deus está nos salvando dos efeitos do pecado que ainda estão em nós. Ele nos salvou da culpa do pecado na justificação, como um ato passado, mas essa presença do pecado, nós vamos, ou melhor, do poder do pecado, o poder escravizador do pecado, nós vamos sendo libertos dele, até que então, no futuro, nós seremos salvos aí sim, da presença do pecado, que é o aspecto futuro da salvação. Seremos salvos de qualquer presença ou resquício do pecado. Assim, a salvação diz respeito aos dons concedidos ao povo de Cristo quando este o recebe pela fé. Então, tudo aquilo que Deus conquista para nós e nos concede como dom é salvação. Salvação não é apenas o que Cristo nos dá no passado, mas aquilo que nós temos recebido de Cristo pela fé ainda é salvação, faz parte da salvação. Como nós vimos, Cristo não conquista para nós apenas a libertação da culpa do pecado, mas Ele nos concede uma salvação que é completa. Então, todos os dons da salvação nos são garantidos: justificação, adoção, santificação e glorificação. Nós vamos meditar um pouco mais sobre isso, mas antes eu queria ouvir dos irmãos, se os irmãos entenderam essa primeira parte sobre os atos da salvação. O que então é a salvação no passado? É aquilo que Deus nos fez para nos libertar da culpa, da condenação do pecado. É isso que geralmente nós associamos quando falamos sobre salvação. Mas qual que é o aspecto presente da salvação? Ele está nos salvando do poder do pecado, que é os efeitos da corrupção. A santificação nos livra do poder do pecado. E a glorificação, como um ato final, nos salvará da presença do pecado. Qualquer resquício do pecado será finalmente tirado de nós. Certo? Alguém tem alguma questão, comentário? Pois não. Da santificação, exatamente. Inclusive a gente vai encontrar várias vezes as escrituras falando nesses termos. Em muitos lugares Paulo chama os cristãos de salvos, mas ao mesmo tempo ele diz que eles devem operar a salvação.
Desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor, ele diz isso em uma das suas cartas. De fato, nós estamos em constante construção. E essa obra da santificação envolve principalmente duas coisas: deixarmos o velho homem e revivermos ou sermos renovados no novo homem segundo Cristo Jesus. Inclusive, quando nós estudamos Efésios, nós vamos ver que esse padrão é muito bem estabelecido. Paulo começa usando uma ilustração: olha, vocês têm que se despir, se tirar a vestimenta do velho homem e se revestir de Cristo. E aí ele dá exemplo de como isso faz. Olha, se você antes mentia, agora você vai falar a verdade. Se você antes roubava, agora você vai trabalhar para ter como sustentar os outros. Então é sempre uma ação de deixar de fazer algo e colocar algo no lugar. Essa seria a ideia de santificação. Mas então nós temos, irmãos, esses 4 termos que falam sobre alguns aspectos da nossa salvação. Justificação nós vimos na semana passada. O que é a justificação? É a declaração da parte de Deus de que nós não temos mais culpa no seu tribunal. Os nossos pecados não mais nos condenam. Os nossos pecados, que fazem separação entre nós e Deus, nos fazem sermos merecedores da condenação. Mas o que acontece na justificação? Deus declara que nós não somos mais culpados. E nesse sentido, a justificação é algo que começa assim que nós somos convertidos. Nós somos convertidos por Deus, somos inseridos no seu povo, há uma declaração da parte de Deus: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que Paulo deixa claro para nós em Romanos capítulo 8. Não há nada mais que nos condene, porque nesse sentido nós já fomos salvos. Não seremos mais condenados. Nós não iremos mais para a condenação eterna, para o inferno, porque todos os nossos pecados foram pagos por Cristo Jesus. Mas o que é a adoção? Exatamente. Então, não é como se nós, antes apenas inimigos de Deus, se tornássemos amigos de Deus. Mas Ele nos tira do tribunal do qual Ele nos absolveu e nos leva para a sua própria casa, para a sua própria família, nos torna filhos. E por que isso é importante? Porque filhos são herdeiros. Tudo aquilo que Cristo herda se torna também herança nossa, como filhos de Deus. Essa é a ideia da adoção. Santificação é esse processo que nós vimos, que se inicia assim que nós somos convertidos e que faz parte de toda a nossa vida cristã. Deus operando em nós por sua graça, para que nós sejamos santificados, salvos do poder do pecado. E a glorificação é o fim de tudo isso. É quando nós seremos plenamente conformados à imagem de Cristo Jesus. Quando não haverá mais pecado e nós então seremos iguais a Cristo. Nós chamamos isso, irmãos, da ordem da salvação. Nós vamos ver que há alguns outros conceitos que fazem parte dessa ordem, mas nós entendemos então que a salvação não é algo que acontece, pronto, estamos plenamente salvos, todos os benefícios de Cristo agora nos são dados de uma só vez. Não, Deus nos salva na história. Existe um processo, uma ordem da salvação. Alguém lê para mim, por favor, Romanos 8:30. Vai resumir essa ordem da salvação. Qual que é a argumentação de Paulo no capítulo 8 de Romanos? Ele está falando sobre a certeza que nós temos da salvação, que nós podemos ter a certeza de que não há nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo. É como ele começa o verso de número 1 do texto. Aí ele vai argumentando até que ele chega aqui. O que ele quer mostrar para nós quando ele traz essa ordem da salvação para nós? Ele vai falar: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que significa isso? Significa que todos aqueles que amam a Deus podem ter a certeza do cumprimento dos propósitos de Deus na salvação. Se Ele começou uma boa obra em você, Ele vai completar. Então Ele traz para nós essa série de conceitos que Ele vai relacionando como se fosse uma cadeia de ouro, como nós vamos ver alguns autores chamando. Ele vai falar que tudo aquilo que nós temos nos garante os próximos passos dessa cadeia. Então, se nós temos a certeza de que nós somos chamados por Deus, nós temos a certeza de que nós somos predestinados, de que Ele nos justificou e, consequentemente, vai nos glorificar. O objetivo de Paulo aqui é nos trazer esperança. A posse de um dos elos dessa corrente nos faz ter a certeza da posse dela completa. Porque Deus não faz nada pela metade. Se Ele predestinou você, se Ele te chamou e se Ele te justificou, você pode ter a certeza também da glorificação. Por isso que glorificação aqui está no passado. É algo tão certo que Paulo coloca no passado para falar: olha, a glorificação de vocês também é uma certeza. Vocês não podem duvidar disso. Aqui Paulo elenca 4 elementos. O primeiro deles é a eleição.
é algo que acontece na eternidade. Deus escolhe um povo para si, predestina esse povo, como diz o verso 29, e essa predestinação vai ser o princípio que vai conduzir ao fim dessa cadeia, dessa corrente. Porque desde a eleição, Deus já tem um propósito. Observe o verso 29. Os que de antemão conheceu, isto é, aqueles que ele amou de antemão, aqueles que ele predestinou para que sejam conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus escolhe com um propósito. Qual que é esse propósito no texto? Sejamos conformes à imagem do seu Filho. Então, o início corresponde ao final, a glorificação, sermos conformados à imagem de Cristo. Então, qual que é a argumentação de Paulo aqui? Se ele estabeleceu no começo um fim que ele quer atingir, esse fim vai chegar. E quais que são os meios para isso? Aí ele coloca, ele chamou, ele justificou, e aí ele vai então glorificar. Um resumo aqui dessa ordem da salvação. Ele elege o seu povo para que ele seja conforme a imagem do Filho, e para isso ele chama, naquilo que nós chamamos de vocação eficaz, seria o momento da conversão, da regeneração. O Espírito Santo nos dá uma nova vida, coloca em nós a fé habitual, como nós vimos, e agora ele nos chama para respondermos a isso. Simultaneamente à vocação eficaz, nós temos a justificação. Temporalmente, a gente não consegue distinguir essas duas coisas. Elas acontecem no momento em que nós somos convertidos. Mas há uma lógica nesse sentido. Logicamente, a justificação vem depois da vocação eficaz. Primeiro ele nos chama, e uma vez chamados, respondemos a esse chamado, somos justificados diante de Deus. Com um fim, a glorificação. Sejamos então glorificados. Nós poderíamos, irmãos, entender outros conceitos que estão aqui presentes. Ainda que Paulo não os diga explicitamente no verso 30, eles estão implícitos aqui, porque lá no verso 28, ele diz que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está falando de santificação. Deus utiliza essas coisas para que nós sejamos conformados à imagem de Cristo. As tribulações, aquilo que nos vem de mal, que ele vai falar no final do texto, aquilo que nos traz fome, nudez, perigo ou espada, todas essas coisas Deus utiliza para que nós sejamos conformados à imagem de Cristo. É a santificação. Estamos sendo santificados. Deus está usando todas essas coisas para nos fazer santos. Mas nós temos a adoção aí também. Ele diz isso no verso 29. Sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Somos inseridos na família de Cristo Jesus. Ele, como nosso irmão mais velho, nos faz filhos de Deus. Então, essa é a ordem lógica da nossa salvação. Se nós pudermos resumir os elementos que fazem parte da nossa salvação, nós podemos colocar esses 6 termos ou esses 6 conceitos aqui. Deus, na eternidade, nos elegeu, nos fez parte de um povo que vai ser salvo por Cristo Jesus, e Ele, então, na história, nos salva por meio de Cristo. Em primeiro lugar, nos chamando de forma eficaz, ou seja, nos fazendo um chamado para a salvação, no qual o próprio Espírito Santo nos dá a fé. Não é algo que parte de nós, mas Ele eficazmente nos chama. Nós somos então justificados, ou seja, declarados justos no tribunal de Deus e inseridos na família de Deus. Nos tornamos herdeiros com Cristo. A partir daí, Deus opera em nós a santificação que visa um fim, sermos conformes à imagem de Cristo, a glorificação. Então, se os irmãos puderem anotar, são 6 conceitos aí importantes sobre a ordem da salvação. Até aqui tudo bem, irmãos? Os irmãos já haviam ouvido falar sobre essa questão da ordem da salvação? Esse é um conceito que é importante para nós entendermos, faz parte da lógica daquilo que Deus está operando em nós. E qual que é a argumentação de Paulo? Se nós temos aqui um desses elos da corrente, nós podemos ter a certeza dos outros. Isso é o que nos traz esperança, nos traz conforto. Ainda que muitas vezes a santificação seja difícil, ainda que nós passemos por todas essas coisas que Paulo cita aqui, nós temos a certeza do fim, que é sermos conformados à imagem de Cristo Jesus. Certo? Importante pergunta. A justificação é um ato no sujeito, é subjetivo, por assim dizer. Quando Cristo morre, Ele conquista os méritos. Nós só somos considerados justificados quando esses méritos são atribuídos a nós. E quem faz isso é o Espírito Santo. Qual que é a ideia? Deus na eternidade nos escolhe. Cristo Jesus no passado conquista os méritos de todos esses elos aqui. E então quando nós somos eficazmente chamados por Deus, o Espírito opera isso em nós.
A função do Espírito é operar os méritos de Cristo em nós no tempo. Conquistados por Cristo no passado. Exato. Nós dizemos que isso é a causa material, aquilo que vai ser aplicado pelo Espírito. É o que Cristo conquistou, pela sua obediência passiva e ativa. Mas a justificação acontece propriamente quando o Espírito aplica isso em nós. Entendeu? Então, não é correto a gente dizer que nós somos justificados quando Cristo morreu na cruz. Não. Nós somos justificados quando Deus nos converteu pelo seu Espírito. E aí aquilo que Cristo conquistou no passado nos é aplicado. Essa é a ideia. Exatamente. Isso. Esse é o papel do Espírito Santo. O papel principal do Espírito Santo é aplicar a salvação. Vejam, Deus planeja a salvação, Deus o Pai. Deus o Filho, Cristo Jesus, conquista os méritos para essa salvação, ou seja, torna ela efetiva e consumada, mas quem aplica individualmente nos crentes é o Espírito. Esse é o papel do Espírito Santo. Exatamente. Ele vai aplicar. Aplica a justificação, aplica a adoção, nos faz unidos a Cristo para sermos santificados e vai completar então a glorificação. Por isso que ele é o penhor da nossa herança. Ele garante como um penhor que nós conquistaremos o fim dessa nossa salvação. Até é importante nós destacarmos isso, irmãos, porque as pessoas costumam dizer que nós presbiterianos não damos uma ênfase importante para o Espírito Santo. As pessoas falam assim, vocês não creem em dons como de línguas, dons atuais de profecia, vocês estão restringindo a ação do Espírito Santo. Pelo contrário, para nós, o Espírito Santo é fundamental em tudo isso aqui. Nós damos mais ênfase ainda no Espírito Santo, porque é Ele quem nos chama eficazmente, Ele é quem aplica a justiça de Cristo em nós, Ele que nos garante a adoção, Ele quem nos santifica e Ele é quem garante a nossa glorificação também. Tudo aquilo que Cristo nos conquistou só é aplicado pela ação do Espírito Santo, quando Ele nos declara subjetivamente essas coisas, quando Ele nos aplica os méritos de Cristo. Então, na verdade, o Espírito Santo tem um papel fundamental em toda a nossa vida cristã. No nosso chamado, na nossa regeneração, na nossa santificação, na certeza da glorificação, tudo isso nos é aplicado pelo Espírito Santo. Então, na verdade, a gente enfatiza ainda mais o Espírito. A gente não restringe a ação do Espírito apenas a um dom específico, algo que ele pode fazer em determinados momentos. Não. Toda a nossa salvação depende do Espírito Santo. Ele é quem aplica em nós a salvação. Certo? E o Espírito Santo? Sim. Sim, exatamente. Nós chamamos isso da economia da salvação. Economia porque cada pessoa da divindade empreende um dos aspectos dessa salvação. Né? O papel do Pai foi planejar, decretar. O papel do Filho é conquistar esses méritos na história. E o do Espírito é fazer com que tudo isso seja aplicado ao povo que Deus escolheu na eternidade. Então, os três operam conjuntamente para atingir esse fim. Boa pergunta. Quando nós falamos sobre as obras exteriores da Trindade, ou seja, aquilo que Deus faz para fora de si, nós dizemos que essas obras são indivisíveis. Então, quando a gente fala que Cristo morreu na cruz, não é como se apenas o Deus Filho estivesse operando naquele momento. É uma obra propriamente, especificamente do Filho, mas no qual toda a Trindade está envolvida. Porque se a gente se lembra, quem envia o Filho é o Pai. E o Pai não desampara o Filho. E o Espírito Santo revestiu a Cristo no momento que ele foi batizado. Então, nesse sentido, Cristo fez tudo o que ele fez sob o poder do Espírito Santo. Então, a gente, por uma questão de ênfase, por uma questão de participação principal, nós distinguimos, isso aqui é o Pai, isso aqui é o Filho, isso é o Espírito. Mas, propriamente, é um ato de toda a divindade. Não existe divisão nas obras exteriores da divindade, seria essa a ideia. Tudo aquilo que Deus faz, quem faz é Deus, o Deus Trino. Então, isso, que subsiste em três pessoas. Certo? Então seria essa a ideia. As obras exteriores da Trindade, tudo aquilo que a Trindade faz para fora, ou seja, visando a salvação do homem, visando a criação, tudo é feito de forma indivisível. Essa é a ideia. Certo? Alguma outra questão sobre a ordem da salvação? Eu acredito que a maior parte delas creia nessas coisas como sendo operadas pelo Espírito, mas elas não dão tanta ênfase nisso. Principalmente aquelas, por exemplo, a maioria delas,
que colocam uma parte muito grande no homem como participante da salvação. Então, para nós, por exemplo, a vocação eficaz, que é quando Deus nos chama e nos converte, é uma obra completamente do Espírito Santo, sem a participação humana nesse sentido. Para eles, não. Eles vão falar que existe uma participação humana. Então, eles vão crer, sim, que há uma ação do Espírito, mas que ela não é definitiva para a resposta do homem, que exige uma resposta da parte do homem para que isso seja validado. Então, na prática e na teoria também, eles acabam tirando, em alguns momentos, a preeminência do Espírito Santo nessa obra. A santificação também acontece a mesma coisa. Nós cremos que a santificação só é possível pela ação do Espírito em nós. Agora, muitos pentecostais, muitos dessas outras denominações vão colocar uma ênfase maior na ação do homem do que propriamente na obra do Espírito Santo. Sim. Em um certo sentido, nós cremos que nós também temos, porque a santificação, nós dizemos que é uma habilitação de Deus para nos fazer viver em obediência a Deus. Então, nesse sentido, nós participamos. Só que em que sentido? Naquele que nós já vimos, sobre a fé habitual e a fé atual. É sempre algo que Deus nos capacita e possibilita fazer. Ele opera em nós o querer e o realizar. Exatamente. Exato. Nos habilita. Exatamente. Isso. Exato. Exatamente. Isso eles não acreditam. Não. Exatamente. Isso. Inverte as posições, coloca o homem em proeminência e não a Deus. Exatamente. Isso. Não. Como nós vimos, a nossa situação era de mortos. O morto não pode responder. É necessário que Deus primeiro nos traga a vida para que então nós respondamos. Então, de fato, eles trabalham nesses conceitos mesmo. Eles até vão falar em algum sentido de predestinação, pelo menos os mais conhecedores, na prática muitos acabam negando, mas eles vão falar em uma predestinação que é baseada na presciência de Deus. Então eles vão falar, olha, Deus previu aquilo que ia acontecer e então ele elegeu. Mas existe um problema nisso, porque nós cremos que Deus é um Deus, como nós já vimos em algumas outras lições, um Deus que é imutável. Se ele é imutável, ele não pode ser mudado no seu ser por algo exterior a ele. Então a predestinação não pode ser algo que é objeto daquilo que ele viu da criação. É ele que, como Deus, predestina para que aquilo aconteça. Porque ele é um Deus imutável. Exatamente. É isso que nós cremos. Exato. Não é isso. Tanto que a gente viu aqui no texto. O texto é claro em falar que Deus predestinou e aqueles que ele predestinou, ele chamou. O que ele chamou, ele justificou. Dando a certeza de que quem foi escolhido vai perseverar até o fim nessa ordem. Não. Na verdade, o fato de Deus ser amor é o que possibilita ele salvar alguns, porque se ele não fosse amor, ele poderia condenar todos. Exatamente. Mas ele, por amor, por benevolência, escolhe salvar alguns. E ainda que a oferta do evangelho seja universal, nós cremos de fato nisso, a aplicação desse evangelho é apenas aqueles que de fato são escolhidos, são eleitos por Deus. Porque qual que é a ideia? Ele não fecha as portas para ninguém. Quem rejeita o evangelho, rejeita pelo seu próprio pecado. Nós vimos isso também em uma das aulas anteriores. Quem escolhe pecar, faz isso livremente. É claro, ele não tem as condições de por si mesmo escolher o bem, mas ele é culpado do seu próprio pecado. Deus não manda ninguém para o inferno porque ele instilou no homem o pecado, mas pela própria culpa do homem. E nesse sentido, o evangelho é ofertado a todos. Aqueles que não são eleitos vão continuar rejeitando pela sua própria culpa, porque eles escolhem não ouvir o evangelho. Mas essa oferta é genuína para eles. Eles é que recusam. Sim. Esse é o estado de todo homem por causa do pecado. Todo homem recusa o evangelho.
E aí, aqueles que são escolhidos, Deus habilita a receberem o evangelho. Essa que é a ideia. Certo? Ficou claro? Maravilha. Então, vamos proceder. Quais são, então, esses benefícios de Cristo? Como nós vimos, a fé é um instrumento, é o órgão de apropriação, pelo qual nós nos apropriamos de todos os benefícios garantidos e conquistados por Cristo Jesus. Mas, na realidade, ainda não nos apossamos completamente de todos eles na nossa vida cristã. Nós ainda temos benefícios de Cristo que estão sendo diariamente aplicados a nós e que serão ainda no futuro. Essa é a ideia da salvação como sendo algo que acontece ao longo da nossa vida cristã. E aí que entra a questão das obras. Um dos autores que são citados aí no livro é esse que nós já vimos, Francis Turretini, e ele fala que as boas obras não são requeridas como os meios e o caminho da posse da salvação. Elas não contribuem para que sejamos salvos, mas ninguém pode ser salvo sem elas, porque são necessárias para a sua obtenção. O que os irmãos entenderam dessa frase que aparece aí no nosso livro? Porque veja, ele diz que as obras não contribuem para que sejamos salvos. Ele pressupõe que nós já fomos justificados. Mas ele diz que ninguém pode ser salvo sem elas, porque são necessárias para a sua obtenção. Em algum sentido, sim. Em que sentido? Essa é a questão. Em que sentido as obras são necessárias para a obtenção da salvação? É uma questão de distinção de termos, irmãos. Eu tenho enfatizado muito com os irmãos essa questão. Muitas vezes a gente incorre em algumas confusões justamente porque nós não definimos corretamente os termos. E é isso que a gente está tentando fazer aqui no livro. Se os irmãos perceberem, o autor muitas vezes enfatiza as distinções para a gente entender em que sentido nós afirmamos essas coisas. E eu quero trabalhar então com os irmãos essa questão. Em que sentido as obras são necessárias na salvação? Ele traz mais uma citação do autor. Ele diz: pelo fato de as boas obras terem a relação dos meios com o fim, do caminho ao objetivo, da semeadura à colheita, do trabalho com a recompensa, da competição com a coroa, todos observam a existência da mais alta e indispensável necessidade das boas obras para a obtenção da glória. Ela é tão grande que não pode ser alcançada sem obras. É algo forte para nós que costumamos ouvir que nós não somos salvos pelas obras, certo? Mas ele cria na salvação pela fé somente. Ele não cria na salvação pelas obras. Mas em que sentido ele diz que as obras são necessárias? Observem as analogias que ele faz aqui. Primeiro ele usa a analogia do meio para um fim. O meio é aquilo que conduz até um fim determinado. E as escrituras utilizam essa ideia. Mateus 5:8. Alguém lê para mim, por favor? Mateus 5:8. Vejam, ele diz que um requisito para ver a Deus é ser limpo de coração. Então é um meio para um fim. Ele utiliza também a analogia do caminho ao objetivo. Se a gente caminha, a gente visa um objetivo. Ninguém caminha para chegar em lugar nenhum, certo? A gente caminha para chegar em determinado lugar. Filipenses 3:14. Ele está prosseguindo para um alvo. Observem, Paulo já era salvo, mas ele diz: eu estou prosseguindo para um alvo, que é a obtenção dessa recompensa em Cristo Jesus. Outra analogia, da semeadura à colheita. Exatamente. Isso. Essa é a ideia. É importante essa questão. Semeadura à colheita. Gálatas 6, 7 e 8. Quem achou pode ler.
Vejam a relação que é estabelecida aqui. Tudo aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Quer seja para o mal, quer seja para o bem. É uma ordem natural das coisas. Ninguém vai plantar sementes de pêssego e vai colher figos, né? Então é uma questão que todos nós reconhecemos. Da mesma forma, na vida espiritual, aqueles que semeiam para o mal, colhem para o mal. Aqueles que semeiam para o bem, colhem para o bem. Outra analogia, do trabalho com a recompensa. Mateus 20, verso 1. Alguém lê para mim. Isso, porque foi habilitado para fazer isso. Não, exatamente. Estão chegando lá. Está vendo como essas analogias vão nos trazendo iluminação? O que ele está querendo dizer? Uhum. Sim. Uma leitura apressada seria essa. Mas qual que é a ideia? A condição natural do homem é que ele só tem sementes ruins para semear. Quem o habilita a semear boas sementes é Deus. É com Deus que estão as boas sementes que são semeadas. Isso. Por isso que a gente está construindo um entendimento à luz dessas várias aulas. Uma coisa vai pressupondo a outra. Nós vamos entendendo em que sentido essas coisas acontecem pelas distinções que nós vimos anteriormente. Isso. Uhum. É. Se lê sem o devido cuidado no contexto, né? Exatamente. Uhum. Mateus 20, verso 1. Ele compara o reino de Deus ao trabalho e a recompensa que é naturalmente derivada do trabalho. Competição e coroa, usada por Paulo também em 2 Timóteo, e aí são dois textos, 2 Timóteo 2, 5 e 2 Timóteo 4, 8. Analogia do atleta. O atleta luta segundo as normas, e com qual fim? Que ele vença essa competição. Mesma coisa no 4, 8. A sua vinda. Exatamente. Mais uma vez a ideia de recompensa sendo concedida pelo Senhor, à luz dessa ideia de competição. Então todas essas são analogias que falam sobre essa ideia da vida cristã. E observem os textos que ele utiliza para concluir isso. Ele diz que ela é tão grande, ou seja, a gloriosa riqueza daquilo que Deus nos concede, que não pode ser alcançada sem obras. E ele cita dois textos que nos ajudam a entender. Alguém lê para mim Hebreus 12, 14? Enquanto isso, o outro já abre em Apocalipse 21, verso 27, em que ele conclui esse pensamento dele. Observem a ordem do autor aos Hebreus aqui. Ele diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Ele diz que o pré-requisito para nós vermos o Senhor é a santificação. E como nós vimos, a santificação é um caminho, envolve toda a nossa vida cristã. Então não é como se Deus nos salvasse na justificação, então nós já fôssemos imediatamente levados à glorificação. Não, ele nos propôs um caminho que nós necessariamente devemos percorrer, que é o da santificação. A santificação faz parte da salvação. Sem ela, ninguém verá ao Senhor. Então observem que ele está associando boas obras aqui, não a um mérito para a justificação, não a um mérito para a adoção, mas como o caminho ou o meio da santificação. Elas fazem parte de um caminho de santificação para aqueles que já foram justificados, daqueles que já foram adotados, ou seja, aqueles que já têm a garantia da glorificação. As boas obras servem como caminho a ser perseguido, a ser prosseguido, tendo em vista a glorificação. Mesma coisa Apocalipse 21, 27. Exato. Sempre habilitado por Deus. Porque a santificação ainda é uma obra de Deus. Ainda que exija a resposta do homem,
É sempre Deus habilitando e capacitando o homem para fazer isso. Certo? Uma vez que ele foi escolhido, uma vez que ele foi chamado, justificado, adotado, aí ele passa a viver em santificação. Isso. Não é necessário como mérito. Ele é necessário como caminho, porque quando Deus planejou a nossa salvação, Ele incluiu as boas obras como caminho para a glorificação. Exato. Isso. É por isso que a gente diz que as boas obras são necessárias para a salvação. Não porque elas são a causa dela, mas porque alguém que foi salvo e escolhido por Deus necessariamente gerará frutos. Porque a boa árvore gera bons frutos. Essa é a ideia. Por isso que as boas obras são necessárias. Nesse sentido, há uma necessidade de presença, não uma necessidade de causa. É uma necessidade de que essas coisas existam na vida do crente. Sim. Exato. Uma vez que você é salvo, você tem que fazer boas obras. Exato. Sim. Exato. Que já é concedido por Deus. A ideia é, nós não tínhamos antes esses ingredientes e Deus então nos dá. Tem. Exatamente. Não tem. Se você é salvo, necessariamente você vai ter. Exato. Já vem no pacote. É isso mesmo. Exato. Uma vez garantida a salvação, isso vem como resultado. Isso. E elas servem como evidência. Evidência de que nós somos salvos. Porque alguém que não pratica boas obras, de fato mostra que ele não possui a salvação. Então não é as boas obras que vão dizer, olha, ele vai ser salvo por causa das boas obras. Mas se ele não tem boas obras, ele está mostrando que ele não é uma árvore boa, porque ele não está dando bons frutos. Jesus utiliza essa analogia, né? Nós conhecemos a árvore pelos frutos. Exato. É o natural. Chegaremos lá, mas é basicamente a obediência aos 10 mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo. Seria essa a ideia. Sim, é o mais abrangente possível. Exato. Porque esse é o resumo de toda a vontade de Deus. Quando a gente lê Deuteronômio, por exemplo, a gente vê que os 28 capítulos são uma exposição dos 10 mandamentos. Uma aplicação desses mandamentos em cada caso. De que forma que eu amo a Deus acima de todas as coisas? Olha, quando acontecer isso, você vai fazer isso e tal. Seria essa a ideia. E aí Jesus aprofunda ainda mais isso aí, né? Ele diz que se eu odeio o meu irmão, eu já o matei no meu coração. E nesse sentido eu estou quebrando a lei. Então é para ser realmente o mais abrangente possível. Tanto é, olha só, os irmãos abram aí o índice do nosso livro. As boas obras são a obediência aos 10 mandamentos. Isso, porque muitas vezes as pessoas associam boas obras como sendo simplesmente obras de caridade, né? Muitas vezes elas podem sim estar inseridas nisso. Por exemplo, se eu vejo um irmão passando necessidade, por causa do meu amor ao próximo, eu vou ajudá-lo nisso. Só que, na verdade, as boas obras abrangem muito mais. Abrangem o meu culto ao Senhor, a forma como eu o adoro, abrange a minha relação com as autoridades, abrange a relação com os meus recursos, abrange a relação com o meu tempo. Tudo isso está envolvido nos 10 mandamentos, não só o dar uma cesta básica. Certo? Agora observem aí, no índice do nosso livro, na parte 3, sobre o amor, nós temos a forma como essas boas obras são manifestadas. Se vocês perceberem, a partir da pergunta de número 40, nós vamos ter uma exposição dos 10 mandamentos. Vejam só, qual que é a pergunta 40? Como podemos guardar-nos da idolatria que manifesta ódio contra Deus? É o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, sobre a adoração, o modo de adoração. O que guarda a igreja da falsa adoração? Significa, não farás para ti imagem de escultura. O que está implícito nessa ideia de não fazer imagens de escultura? Ou então, pergunta 42, como o povo de Deus deve considerar a si mesmo na vida cristã? Ou seja, uma vez que ele porta o nome de Deus, ele é conhecido como povo de Deus, como é que nós não tomamos o nome de Deus em vão na nossa vida diária? Seria essa a ideia. Pergunta 43, Deus nos oferece um dia particular no qual possamos descansar e fomentarmos nosso amor por Ele e por outros? O quarto mandamento, o que significa? Guardar um dia entre 7. Então, resumo dos mandamentos relacionados a Deus. A partir do 44, nós temos os mandamentos relacionados ao próximo.
Como amamos aqueles que estão numa posição superior ou inferior a nós? Relação de pais e filhos, relação honra teu pai e tua mãe, 5º mandamento, e assim por diante. Nós temos agora 2 lições sobre a honra aqui. Ele vai falar dos filhos no 45. Aí no 46 ele vai falar sobre o amor e respeito pela vida humana, não matarás, e assim por diante. Nós vamos ter justamente uma exposição da forma como nós demonstramos o nosso amor a Deus e ao próximo nas nossas boas obras. Virtude do amor, amar a Deus, amar ao próximo. São essas as boas obras que Deus nos propôs para viver e que fazem parte da nossa santificação, certo? Seria basicamente essa a ideia. Vamos continuar então, para nós cumprirmos aí o que nós propusemos. Como eu falei, irmãos, é importante nós entendermos essas distinções, porque em um primeiro momento pode parecer estranho para nós. Nossa, nós professamos a religião reformada, como que nós falamos sobre obras na salvação? Só que os nossos documentos oficiais que nós professamos usam esses termos. Vejam o que o nosso Catecismo Maior diz. Ele diz que a obediência e as boas obras são o caminho que Deus lhes designou para a salvação. Catecismo Maior de Westminster, pergunta 32. Nós professamos isso aqui, documento oficial da nossa igreja. Boas obras e obediência são o caminho que Deus nos designa para a salvação, para atingir ao fim. Uma vez salvos, nós iniciamos essa caminhada, e as boas obras são parte integrante delas. Nós vimos um pouco sobre essa questão quando nós antecipamos a questão da obediência de Cristo. Nós temos direito à vida eterna. A obra de Cristo aplicada a nós é o que nos dá direito à aquisição à vida, que é prometida por Deus na aliança da graça. A obediência ativa e passiva de Cristo é o que possibilita o direito aos seus benefícios. Os méritos, nesse sentido, não são nossos, mas unicamente de Cristo Jesus. Alguém lê para mim, por favor, Efésios 2, 8 e 9? O texto é muito claro. O que ele diz? Que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós. É simplesmente um dom de Deus. E ele ainda é redundante. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ninguém tem condições de se gloriar diante de Deus porque os méritos são unicamente de Cristo. Nós vimos isso quando falamos sobre a obediência de Cristo. E tudo isso nos é garantido por qual razão? Pela união que nós temos com Cristo. O fato de nós sermos um com Cristo faz com que tudo que é dele seja automaticamente nosso por direito. Romanos 8,17. Alguém lê para mim, por favor. Herdeiros de Cristo. O que garante a nossa glorificação? O fato de que ele também foi glorificado. O fato de nós estarmos unidos a Cristo faz com que tudo aquilo que é dele também seja nosso. Essa que é a ideia. Como nós vimos a questão da adoção, baseado na união com Cristo. Nossa confissão de fé fala sobre isso. Olha o que ela diz. Todos aqueles que são justificados, é Deus servido em seu único Filho, Jesus Cristo, fazer participantes da graça da adoção. Ou seja, quem tem a justificação é também adotado por Deus. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégio deles. Têm sobre si o nome deles, recebem o espírito da adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar, Abba, que quer dizer Pai. São tratados com consideração, protegidos, providos e por ele corrigidos como por um pai. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Nós temos direito a essa herança. E ainda que nós não tenhamos toda essa herança nos dada diretamente, porque nós temos um caminho para trilhar até alcançá-la, ela já é nossa por direito. E aí entra a grande distinção da nossa aula, que é a distinção entre direito e posse. Essa é a ideia que nós vamos trabalhar agora, nesses últimos instantes da nossa aula. Nós temos direito completo à salvação pelos méritos de Cristo, mas a posse desses benefícios vai sendo concedida na nossa vida cristã. Eu queria citar aqui um autor que fala sobre essa questão da união com Cristo. Foi um dos primeiros autores que trabalhou com mais clareza essa ideia, que é o Jerônimo Zanchi, um teólogo italiano do século XVI. Ele diz: assim como o ramo não pode extrair seiva vital da videira, nem o galho da árvore, nem os membros qualquer movimento, sentimento ou vida da cabeça, a menos que estejam unidos à videira, à árvore e à cabeça, da mesma forma, os homens não podem receber salvação ou vida de Cristo, a menos que estejam enxertados nele e ligados a ele, em união verdadeira e real
e, estando ligados, permaneçam nele. Nós vemos muitas analogias sobre isso nas Escrituras. Cristo, em João 15, usa essa analogia da videira. Nós somos os galhos da videira. Unidos a Cristo, nós recebemos dele a seiva, os nutrientes, os benefícios. E apenas por causa dessa seiva que nós geramos frutos. Por isso que ele diz que aqueles que não geram frutos são cortados. Por quê? Porque eles não estão comunicando verdadeiramente o que eles receberam de Cristo. Mas uma vez que nós somos unidos a Cristo Jesus, nós vamos agir na prática das boas obras. Essa é a ideia que está sendo tratada aqui. Unidos a Cristo, nós recebemos todos os seus benefícios, temos direito a todos eles, ainda que nem sempre nós tenhamos a posse deles de uma vez só. E aí que entra essa questão que nós temos discutido aqui. Apesar da união com Cristo, nós ainda não recebemos completamente todos os benefícios da salvação em Cristo. Nós esperamos ainda a completude dessa união que nós só teremos na glória, quando Cristo será tudo em todos. Nesse sentido, a salvação que já nos foi completamente adquirida precisa ser continuamente aplicada. Ela já foi adquirida por Cristo. Nós já temos a garantia dela pela justificação e pela adoção. Qual que é a ideia que nós vimos em Paulo, em Romanos 8? A posse de um dos elos nos garante todos os outros. Mas nós ainda não temos a posse de todos eles. Temos o direito, mas a posse ainda não temos. Por isso que a vida cristã é o caminho proposto por Deus, no qual nós vamos tomando posse daquilo que Deus nos deu por direito, em vista dos méritos de Cristo. Pelos méritos de Cristo, tudo já nos é garantido. Justificação, adoção, santificação, glorificação, tudo isso já está garantido por Cristo. Nós temos o direito a todos eles, porque somos herdeiros com Cristo. Mas apesar de sermos herdeiros, nós ainda não temos a posse de todos eles. E eu queria trabalhar então, enfatizar essa questão da distinção. Se os irmãos puderem anotar, a distinção da aula desta manhã é direito e posse. Em que sentido nós temos direito à salvação? Em que sentido nós temos a posse da salvação? Esse primeiro autor, que é o Hermann Witsius, ele diz que a prática da piedade cristã é o caminho para a vida, pois por meio dela nós tomamos posse do direito obtido por Cristo. Ou seja, nós já temos o direito à vida. Cristo já nos deu pelos seus méritos. O direito à vida, ou sua aquisição, é consignado à obediência de Cristo, de modo que todo o valor da nossa santidade seja excluído por completo. Nós vimos em Efésios 2:8. Nós não temos méritos que nos façam ser salvos. Por quê? Porque a aquisição de todas essas coisas foi garantida pelos méritos de Cristo, no que diz respeito ao direito. O direito à vida é relacionado à obediência de Cristo, sua morte e sua obediência ativa. Mas as nossas obras, operadas pelo Espírito de Cristo em nós, contribuem com algo ao último elemento. Que elemento? A posse. A posse dessas coisas. O caminho foi estabelecido por Deus. Já temos o direito a tudo isso. Mas ao longo do nosso caminhar, nós vamos tendo a posse desses benefícios na medida em que o Espírito Santo os aplica em nós. E aí que entram as boas obras. As boas obras contribuem em alguma coisa na posse daquilo que já é nosso por direito. O direito foi conquistado pelo mérito de Cristo, mas as boas obras fazem parte da posse desse direito. Nesse sentido, as boas obras não são a causa da salvação, mas são o caminho da salvação que Deus nos propôs para trilharmos. E aí esse outro último autor aqui, o Thomas Goodwin, afirma que é justamente essa distinção entre direito e posse que explica Efésios 2:8-10. Nós lemos o 8 e 9. Alguém pode ler o 10 para mim, por favor, agora? Não, o direito é o que a gente já tem. Os méritos de Cristo já foram garantidos para que a gente tivesse o direito à vida eterna. Mas a posse, ou seja, eu ter todos esses benefícios em mim, vão sendo dados no caminho. Essa é a ideia. Verso 10 de Efésios 2. Veja como fica mais claro para nós agora. O que os versos 8 e 9 dizem? Nós temos direito à vida eterna, sem considerar os nossos méritos. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Paulo utiliza 3 qualificações para excluir de nós qualquer mérito. Não vem de nós, é um dom de Deus e não é baseado nas nossas obras, mas nas obras de Cristo. Isso no que diz respeito ao direito à vida eterna. Tudo isso já nos é nosso por direito, ainda que nós ainda não tenhamos herdado a posse de todas elas. Por quê? O verso 10 explica. Nós somos criados em Cristo para as boas obras. Deus nos preparou as boas obras para nós andarmos nelas. Nesse sentido, as boas obras são um caminho. Qual que é o caminho para que tudo isso que é nosso por direito seja também possuído por nós?
As boas obras. Por isso que elas são um meio. Por isso que elas são necessárias naqueles que são salvos. Não como causa meritória, porque o texto já disse, tudo isso é baseado na graça. Na graça mediante a fé. Mas uma vez que nós somos salvos, qual que é o caminho que Deus nos preparou para que isso que é nosso por direito seja também posse? Verso 10. Boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então essa distinção explica para nós um pouco dessa relação entre salvação e obras. Salvação envolve todo um processo. Envolve chamado, envolve justificação, adoção, santificação, glorificação. E nesse sentido ela é um caminho. Tudo já foi garantido por Cristo, pelos seus méritos, não pelos nossos. Obediência ativa e passiva, os irmãos se lembram da última aula. Mas a posse dessas coisas vai nos sendo dada nesse caminho que Deus nos propôs, na nossa santificação. E aí a importância das boas obras. Por que essa distinção então nos ajuda entre posse da salvação e direito? Nos ajuda a salvaguardar o fato de que quando confiamos em Cristo, nós estamos unidos a Ele e possuímos todas as bênçãos dele. Nós já temos a certeza da glorificação. Não precisamos temer nesse sentido, porque é nosso por direito. Voltamos a Romanos 8. Quem tem um dos elos da cadeia tem todos os elos. Ainda que nós ainda não estejamos glorificados, ela é tão certa que Paulo diz que nós já fomos glorificados em Cristo. É absolutamente certo que isso acontecerá em nossa vida. Nesse sentido, não é baseado nos nossos méritos, mas unicamente em Cristo, no qual nós estamos unidos e somos feitos seus herdeiros. Como herdeiros, já temos o direito a todas essas coisas. Mas também nos ajuda a dar o sentido à linguagem condicional das Escrituras. Textos das Escrituras que parecem nos mostrar a necessidade das obras na salvação. Por que as Escrituras usam essa terminologia? De que se você fizer isso, vai acontecer alguma coisa. Se você perseguir o caminho, você vai atingir o alvo. Se você trabalhar, você vai receber. Se você plantar, você vai colher. Essa é a ideia. A posse daquilo que já é nosso por direito. Alguém lê para mim, por favor, Filipenses 3, 12 a 14. Filipenses capítulo 3, 12 a 14. Observem o que ele está falando aqui. Ele está falando que ele ainda não recebeu, ou seja, ele ainda não tem posse da perfeição. O que ele vai conquistar? Aquilo que já foi conquistado por Cristo. Cristo já deu o direito a essas coisas. Então o caminho que ele trilha, se esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para o prêmio, é nada mais, nada menos do que receber a posse daquilo que já é dele por direito. Por isso a importância dessa distinção. Direito à vida eterna, garantido pelos méritos de Cristo, e a posse, que é feita nesse trilhar da vida cristã, da santificação até a glorificação. E aí, meus irmãos, observem que no nosso livro, na penúltima página, o nosso autor cita um negócio aqui que ele chama de escolasticismo reformado. Vejam só o que ele faz. A entrada na glória decorre do caminho traçado por Deus para seu povo, que envolve necessariamente as boas obras, como nós vimos em Efésios 2, 8 a 10. Penso que vemos aqui um dos muitos benefícios do escolasticismo reformado para os debates atuais que, não raro, perdem distinções e qualificações importantes. O que é escolasticismo reformado, irmãos? Os irmãos já ouviram falar desse termo? Escolasticismo. O que os irmãos pensam quando ouvem esse termo? Escolasticismo. Tem a ver com o quê? Exatamente. Isso mesmo. Qual que é a ideia aqui? Um pouco depois do movimento dos primeiros reformadores, os seus sucessores sentiram a necessidade de trabalhar melhor essas distinções para explicar aquilo que os reformadores trabalharam. Esse movimento ficou conhecido como escolasticismo. Por quê? Porque ele era associado às escolas, às universidades daquela época. Então nós tínhamos, por exemplo, a Universidade de Leiden, na Holanda, que se tornou uma importante escola que foi basear a construção dos documentos dos cânones de Dort, que se tornaram importantes na discussão sobre a questão da salvação, do livre-arbítrio, da predestinação. Tudo isso surgiu das discussões na escola, na Universidade de Leiden. Mas tivemos outras também, Oxford, Cambridge, Heidelberg, diversas universidades que nós tínhamos grandes homens e teólogos
que se preocupavam em escrever com base nas distinções que nós temos visto aqui. Observem que naquela época, o que eles mais sentiram necessidade foi em trazer clareza para os termos e definir precisamente aquilo que eles queriam transmitir. E por que isso é importante para nós? Justamente porque a nossa vida cristã é melhor trabalhada quando nós entendemos melhor aquilo que Deus faz para conosco. Em que sentido nós somos nutridos na esperança de viver na prática das boas obras? Justamente porque nós entendemos que aquilo que já é garantido por Cristo é nosso por direito. Uma vez que a gente se preocupa com as distinções corretas, a gente entende com melhor clareza a nossa vida cristã. Então, não são discussões muito distantes que não têm prática na vida cristã. Pelo contrário, é justamente porque eles se preocupavam que nós vivêssemos a vida cristã de forma mais tranquila, de forma mais obediente a Deus, de forma mais clara, é que eles distinguiram corretamente os termos. Então, todos esses termos que nós temos visto, fé habitual, fé atual, fé explícita, fé implícita, direito e posse, foram termos que eles distinguiram para que a gente entenda melhor de que forma Deus nos salvou e de que forma Ele quer que nós vivamos. E muitas vezes nós perdemos de vista esses termos atualmente. Muitas vezes a gente, quando vai discutir com alguém, a gente esquece de se perguntar, mas o que você quer dizer quando você está falando isso? Porque se a pessoa explicar o que ela quer dizer, talvez ela até concorde com você. Mas daí a importância de nós definirmos corretamente os termos, estabelecermos as distinções corretas e entendermos aquilo que Deus nos revelou pela sua palavra. Foram simplesmente o uso de ferramentas para nos ajudar a entender a nossa salvação. E nós vimos, isso traz benefícios. Quais são os benefícios nós vimos dessa distinção? Salvaguarda tanto a salvação unicamente pela fé, nos méritos de Cristo, como também a linguagem condicional das Escrituras. Tem alguma contradição entre fé e obras? Não, justamente porque a gente entende nesses termos, que a fé nos leva ao direito a tudo aquilo que Cristo nos conquistou. E que as obras são parte daquilo que Deus preparou para nós andarmos, para nós termos posse disso que Ele nos concedeu. Então, concluindo, o que nós vimos? O direito à vida eterna se baseia na justiça imputada de Cristo. Justificação, obediência ativa e passiva. Nesse sentido, não podemos acrescentar nada à nossa salvação. Já temos tudo isso garantido pela justificação que temos em Cristo Jesus. Mas o objetivo final da salvação é a nossa glorificação e a visão bendita de Cristo. Ou seja, vermos a Cristo Jesus e sermos como Ele é. É o que os teólogos chamam da visão beatífica. A nossa justificação, que nos faz revestidos da justiça de Cristo, nos capacita a satisfazer as exigências da lei. Lembram da obediência ativa? Quem que obedece em nosso lugar? É Cristo. As boas obras não são aquilo que nos faz termos direito à vida eterna, mas as boas obras de Cristo. Não obstante, o único caminho para recebermos a vida eterna, que já é nossa por direito, é o das boas obras, por necessidade e de acordo com a promessa de Deus. Cristo mesmo nos concede a santificação e a justificação, e ambas serão concluídas. Por qual meio? Pelas boas obras, que Ele mesmo nos capacita a fazer. Ele mesmo nos habilita a vivermos em amor a Deus e amor ao próximo. Certo, irmãos? Alguma questão, ou comentário, ou acréscimo àquilo que nós vimos nesta manhã? Então, qual que é a distinção que nós vamos decorar para a semana que vem, à luz do que nós vimos hoje? A distinção entre direito e posse. Direito é baseado em quê? Que nós vimos? Acabamos de ler ali. Exato. O direito é garantido por Cristo. Nesse sentido, nós somos herdeiros. Por quê? Porque Ele nos dá o direito a todas essas coisas. Mas e a posse? A posse diz respeito a nós nos apropriarmos dessas coisas no caminho que Deus mesmo propôs, que envolve, em algum sentido, as boas obras. Certo, irmãos? Pelo próprio Deus, para nós andarmos nelas. Isso. Isso. Por isso a necessidade de entender o direito. Qual que é o direito? É o garantido por Cristo. Certo? Isso. É a ideia de Efésios 2, 8 a 10. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O direito é concedido por Cristo. Mas o texto diz, Deus de antemão preparou que nós andemos nas boas obras. É a posse dessas coisas que Ele mesmo nos garantiu. Certo? Vou passar então para o presbítero Gumercinto, que vai concluir nossa escola dominical. Semana que vem, a questão é, nós podemos perder a nossa justificação? Essa é a pergunta da semana que vem. Peço que os irmãos leiam a lição, anotem aí possíveis dúvidas que possam surgir, para a gente meditar
na pergunta de número 7. Deus abençoe.